começa a valer a suspensão de vistos para imigrantes de 75 países nos Estados Unidos. A decisão, anunciada na semana passada, inclui o Brasil. A emissão de alguns vistos de imigrante para os Estados Unidos foi suspensa nesta semana. A decisão, anunciada no último dia 14, afeta 75 países, incluindo o Brasil. A suspensão vai permitir que os Estados Unidos reavaliem os procedimentos de emissão de vistos, buscando reduzir custos aos cofres públicos. Eduarda Costa, diretora comercial da D4U, empresa de planejamento internacional, explica que nem todos os vistos deixaram de ser emitidos. A suspensão na emissão de vistos se dá apenas em relação aos vistos de imigrante, então aqueles vistos que dão a concessão do Green Card, documento de residência permanente nos Estados Unidos, e para pessoas que estão aplicando de maneira consular, que não estão em solo americano, estão no seu país de origem, no caso do Brasil, por exemplo, e seriam entrevistadas. Elas ainda podem ser entrevistadas em relação àquele visto, mas depois da entrevista, o oficial vai colocar aquele caso em pausa até que seja retomada a emissão de vistos. Então, na prática, isso não se aplica a vistos temporários. Vistos de turismo, vistos de estudo, vistos de trabalho temporário, vistos de investimento temporário, transferências de executivo, tudo isso continua normal. E nos parece realmente que é bastante protocolar para que os consulados ajustem os procedimentos de verificação dos casos. Eduardo, e como fica a situação de quem comprou ingressos para a Copa do Mundo que tem parte dos jogos nos Estados Unidos? A emissão de vistos para esse público também foi suspensa? Não, os vistos temporários, como de turismo e estudo, por exemplo, eles continuam sendo concedidos normalmente. Os critérios para a concessão dos vistos continuam os mesmos. Então, se uma pessoa vai aplicar para um visto de turismo, ela precisa ter vínculos com o país de origem, mostrar que tem a intenção de voltar depois de praticar turismo, tudo como sempre aconteceu. Os critérios continuam os mesmos e as concessões, agendamento de entrevistas também. Quem pretende viajar para a Copa do Mundo utilizando visto de turismo válido ou solicitando um visto de turismo que ainda não foi concedido, não é afetado pela suspensão. O planejamento de viagem continua viável, normal, dentro dos mesmos parâmetros. A especialista em imigração explica que a emissão de vistos já foi interrompida no ano passado, mas apenas para estudantes. Aqui, eu acho importante mencionar que o memorando que anunciou essa pausa na concessão dos vistos de imigrante menciona que essa pausa tem a finalidade de melhorar os procedimentos de verificação sobre os encargos públicos que aquele imigrante pode gerar para o país. Na prática, ele quer que aquele imigrante que está vindo para cá de maneira definitiva, com um visto baseado em emprego ou família, seja interessante para o país e não vai trazer custos, como, por exemplo, encargos em relação à área da saúde. Eles querem garantir que essa pessoa é autossuficiente financeiramente e eles estão melhorando os procedimentos em relação a isso. Isso é muito parecido com o que aconteceu no ano passado em relação aos vistos de estudante. Houve também uma pausa na concessão de vistos de estudante no ano passado para que eles melhorassem os procedimentos de verificação das redes sociais dos aplicantes. Eles organizaram esse procedimento e retomaram a concessão em cerca de um mês. É o que a gente imagina que deve acontecer com casos como esse agora. Repórter Célio Ribeiro. São